Partindo do tema Portugal entre a imigração e a imigração, o 12º Encontro de Formação de Agentes Sociopastorais das Migrações foi uma ocasião para conhecer as experiências de quem acolhe a população migrante, os problemas de acolhimento e integração que encontram e formas de os ultrapassar. Manuela Santos é uma leiga que há já 13 anos dedica grande parte do seu tempo à paróquia de St. Thomas, na ilha de Jersey, no Reino Unido. Não havendo um parque português, é a Manuela que cabe fazer a ligação entre os portugueses e a igreja local. Algo que nem sempre é tarefa fácil. A comunidade é muito misturada, temos muita gente que não é propriamente educada, não foi à escola, não se integram, não aprendem inglês, isto torna a vida deles muito difícil porque ficam muito mais isolados, não é? E nesse sentido é mau. Enquanto que outros foram há 40 ou 60 anos para lá, integraram-se na comunidade inglesa perfeitamente e ainda hoje estão integrados. Apesar de sentir que a maioria só recorre à igreja quando precisa de ajuda, Manuela acredita que o pouco contacto que possam ter poderá mais tarde vir a dar frutos. Nós ajudamos de todas as maneiras possíveis e imaginárias, ou seja, eles quando têm uma dificuldade vão ter connosco à igreja. Quer seja dificuldades mesmo na sociedade civil, quando eles sentem que estão encurralados, eles vêm ter connosco para resolver isto, para resolver aquilo, para contactar este, para contactar aquele. Eles, nesse aspecto, eles sabem onde nós estamos. Agora, praticar a fé em si, não praticam. Mas sabem que se forem à igreja, tem sempre alguém que ajude. Dificuldades de evangelização que se agravam com a falta de parcos portugueses em algumas comunidades. Na Alemanha, o diácono Rui Mendes também sente que a nova vaga de imigrantes vive aliada da igreja. Algo que talvez se explique pelas muitas dificuldades e exigências que se encontram. A nova imigração confronta-se com dificuldades de emprego, na procura, depois o problema da língua para eles é uma barreira muito grande, porque na realidade trabalho há na Alemanha, mas há também exigências, e as exigências deles nem sempre são realizadas no sentido de que um português que chega ali à procura de trabalho pode ter capacidade de trabalho, mas não tem capacidade de expressão. E isso, naturalmente, é uma barreira muito grande e uma dificuldade para eles. Um desafio cada vez maior para as comunidades portuguesas que, na era da globalização e com a crise instalada em Portugal, encontram muitos portugueses a tentar uma nova vida fora do país. As pessoas aqui não encontram realmente aquele trabalho profissional que as realiza, e há países da Europa que estão em franco crescimento e que também têm falta de pessoal qualificado. Portanto, é um direito que assiste às pessoas de poder emigrar. É pena que o nosso país não possa aproveitar todos estes recursos que temos, que o melhor que um país tem são as suas pessoas, os seus filhos, a inteligência. Pronto, vão ajudar outros países a desenvolver-se, espero que não se esqueçam do nosso. O trabalho da Igreja com os imigrantes deve incluir, por isso, as dimensões da evangelização e do apoio social, existindo para tal a necessidade de trabalhar em parceria com estruturas da administração pública, da sociedade civil a nível nacional e internacional, a fim de esclarecer os migrantes e auxiliá-los na sua integração em contextos interculturais. Há iniciativas sociais em vários locais, que obviamente mobilizam meios locais e apoios nossos. Essas são as ideais. É conseguirmos juntar os esforços do Estado aos esforços da sociedade civil, aos meios da sociedade civil. E o que falta hoje, nomeadamente na generalidade dos países da Europa, é essa rede de solidariedade. Não existe. E é esse apelo que eu faço. É às associações que estão lá e que fazem trabalho, por exemplo, na área cultural, que sejam capazes de levar este trabalho mais longe. Devido à crise e à falta de emprego, as taxas de imigração em Portugal estagnaram e aqueles que ainda por cá se mantêm vivem momentos de instabilidade, o que leva a que os pedidos de ajuda aumentem. Confrontamos-nos com uma crescente vaga de pessoas a pedir apoio, muitas vezes apoio alimentar, apoio económico para a ajuda de casa e de outras coisas. Agora, a verdade é que nós procuramos resolver as situações que podemos e aquelas que nós não podemos, procuramos encaminhar para outras instituições que possam ajudar, porque de facto o crescente número de desempregados na comunidade imigrante leva-nos a que também nós não temos os meios suficientes para podermos dar resposta. Dificuldades que o Governo conhece e pretende apoiar, dado que os imigrantes podem e devem fazer parte da solução para a crise.
Os cidadãos estrangeiros que estão legais em Portugal continuam, direi, a dar lucro a Portugal, a contribuir para a nossa economia e para a nossa sociedade. Para além disso, é importante termos presente que Portugal é um país que tem cerca de 5 milhões de portugueses a viverem fora do nosso território e que durante muitos anos nós procuramos que esses países de acolhimento desses portugueses tivessem políticas positivas de integração. E nós o que temos feito é tirar partido não só do ponto de vista económico e social deste fenómeno em Portugal, mas acima de tudo também sermos fiéis à nossa história e integrá-los e até tirando outro tipo de proveito que não se vê economicamente. Um encontro onde se denunciaram ainda as situações de discriminação salarial e de acesso ao mercado de trabalho, apontando-se como critério de convivência social a igualdade de direitos e deveres entre toda a população, nacional ou estrangeira. Um encontro onde se assinalou também o início das comemorações dos 50 anos da fundação da Obra Católica Portuguesa de Migrações. Uma sessão que contou com a apresentação de realidades culturais de diversas origens e onde o governo português fez questão de marcar presença, reconhecendo assim o papel decisivo que a Igreja Católica tem na integração e acompanhamento de imigrantes e emigrantes. A Obra Católica Portuguesa das Migrações é uma estrutura da Conferência Episcopal Portuguesa, fundada por portaria patriarcal no dia 1 de julho de 1962. Tem por objetivo trabalhar pastoralmente com os imigrantes portugueses e, nas últimas décadas, com cidadãos de outros países que escolhem Portugal como destino da imigração. O cinquentenário da Obra Católica é a altura para refletir sobre o passado, de forma a melhor encarar os desafios do futuro. As comemorações dos 50 anos procuram verdadeiramente celebrar esta história que, particularmente a nível do acompanhamento das nossas comunidades pelo mundo, tem lives de uma autêntica epopeia, porque foi a Igreja Católica que foi estruturando um sistema, digamos, uma rede de missões e de comunidades por todo o mundo que permitiram é que os portugueses continuassem a celebrar a sua fé e a manter as suas tradições. A maioria, se calhar, das associações e movimentos culturais e religiosos e festas que estão espalhados pelo mundo nasceram à sombra das missões. Portanto, queremos celebrar a memória, portanto, para sabermos de onde vimos, para podermos projetar verdadeiramente o futuro. Numa altura em que a crise financeira e social atinge todos os pontos do mundo, a ação da Igreja Católica na ajuda aos migrantes é vista como um exemplo a seguir. A Igreja Católica tem sido exemplo, juntando um pouquinho que cada um vai tendo, em conjunto vão mais longe. A Obra Católica, ao longo destes 50 anos, tem conseguido também dar essa resposta. Obviamente que neste momento, com as dificuldades que todos enfrentamos, vamos ter que nos juntar ainda mais. Estado, sociedade civil, várias religiões católicas e não católicas vão ter que ser capazes de se juntar e de não se dispersarem daquilo que é essencial, que é o ser humano, que é a sua felicidade, a sua integração, seja aqui, seja noutro país. Os imigrantes que até agora tinham trabalho e que agora se deparam com o desemprego no nosso país estão também no centro das preocupações da Obra Católica. É um problema humano, humanitário, que nos deve preocupar e que, ao comemorar estes 50 anos, vemos que a nossa Obra Católica Portuguesa das Migrações, que teve um trabalho muito meritório na assistência aos nossos emigrantes, também tem que começar aqui a alertar para muitos destes problemas, para que as nossas comunidades paroquiais, as nossas dioceses e as cáritas tenham uma relação de proximidade muito grande com estas pessoas. Torna-se, por isso, importante a promoção do conhecimento da realidade migratória para que as respostas pastorais sejam respostas verdadeiramente evangélicas, dirigidas às necessidades do migrante individualmente e das comunidades de migrantes no seu todo. Nas comunidades portuguesas no estrangeiro, a falta de meios humanos e as diferenças culturais são algumas das dificuldades a ultrapassar. Lutamos com uma grande dificuldade que é a falta de meios humanos, particularmente de sacerdotes e de pessoas formadas a nível católico, agentes pastorais, para poderem acompanhar, digamos, e acolher nos países para onde os portugueses vão. E também a dificuldade que em cada país a lei, digamos, é diferente, as orientações da Igreja é diferente, dependente das conferências episcopais, e muitas vezes nós encontramos-nos, ou defrontamos, melhor dito,
com dificuldades e com bloqueios que não nos permitem responder como nós gostaríamos. Um trabalho incansável que será reconhecido este ano pelo Governo de Portugal, que irá distinguir o trabalho realizado pela Obra Católica Portuguesa das Migrações ao longo das últimas décadas, reconhecendo assim o pioneirismo da Igreja Católica no trabalho com os migrantes. Antes do Estado português começar a trabalhar de uma forma clara em relação a estas matérias, a Igreja Católica é um excelente exemplo e já estava no terreno a fazer um trabalho muito meritório junto destas pessoas e por isso mesmo contamos a estabelecer cada vez laços de cooperação mais fortes por forma a atingirmos os objetivos que são fazer de Portugal um país que, fiel à sua história, consegue receber cidadãos de outras partes do mundo com toda a dignidade e seguindo princípios humanistas muito claros. Várias serão as atividades que ao longo do ano irão assinalar os 50 anos da Obra Católica. Entre elas, destaque para um encontro internacional de reflexão e partilha, a realizar entre os dias 2 e 6 de julho em Lisboa, e a publicação da obra A Igreja face ao Fenómeno Migratório, 50 anos da OCPM, da autoria de Beatriz da Rocha Trindade e de Eugénia Quaresma.